Estamos em Breaking News aqui no CNN Money porque a Braskem entrou com um pedido de recuperação extrajudicial na Justiça de São Paulo nesta segunda-feira. A informação foi confirmada ao CNN Money nessa manhã por duas fontes a par da negociação. A Braskem chegou nesta segunda-feira ao fim do prazo de 60 dias de proteção contra execução por parte de credores, sem ter fechado, portanto, esse acordo para reestruturar suas dívidas anteriormente. A proteção havia sido concedida no dia 25 de junho pela segunda vara de falências e recuperações judiciais aqui de São Paulo e com vencimento. A companhia substitui a medida por uma nova proteção agora com prazo de 90 dias enquanto tenta concluir as negociações com os credores. Segundo a apuração da CNN, durante as negociações, os bancos exigiam garantias envolvendo ativos da própria Braskem e a contratação de um empréstimo de 700 milhões de dólares e a empresa recusou, portanto, esse financiamento. A proposta apresentada pela IG4, que é a controladora da Braskem, previa o alongamento por 5 anos das linhas atuais e uma carência de juros por 30 meses. Esse desenho não previa a redução do principal da dívida, o chamado haircut, nem a conversão da dívida dos bancos em participação acionária. E aí, agora, a gente acompanha a empresa com esse prazo, essa tentativa para obter apoio de mais da metade dos seus credores de cada classe e, evidentemente, se não houver esse acordo com o andamento desse processo, a recuperação judicial poderia ser uma possibilidade, inclusive é isso que prevê a lei. A gente acompanha essa deterioração da situação financeira da Braskem, muito pressionada nos últimos anos por diversos fatores, como esse excesso de oferta global por parte do setor petroquímico, margens mais fracas, uma demanda também mais fraca. Na Braskem, inclusive, o custo dos produtos vendidos chegou, inclusive, a consumir cerca de 96% da receita da empresa. Houve também o afundamento do solo associado à exploração de salgema em Alagoas, lá em Maceió. Cerca de 60 mil pessoas foram afetadas na ocasião, aproximadamente 14 mil imóveis foram condenados. Em junho, a gente acompanhou a Justiça Federal aceitando uma denúncia do Ministério Público Federal envolvendo esse caso. E a gente tem, portanto, evidentemente também o impacto desse incremento da taxa básica de juros, a Selic, passando de 2% em 2020 para 15% ao longo do ano passado, desse ano, elevando exatamente o custo da rolagem da dívida por parte da empresa. A agência Fitch já tinha, inclusive, rebaixado a nota de crédito da Braskem, depois de a companhia, inclusive, protelar, deixar de pagar juros no prazo. E a demora nas negociações também está relacionada, inclusive, a esse processo de mudança de controle, porque, segundo uma apuração da CNN, a IG4 passou meses sem poder negociar diretamente sua reestruturação da dívida, porque o CAD levou mais de 70 dias para aprovar essa operação, exatamente 73 dias, e a IG4 só assumiria formalmente o controle da Braskem no dia 8 de junho. E aí, depois dessa assunção, os bancos levaram cerca de um mês ainda para responder à primeira proposta feita pela IG4 envolvendo a Braskem. Os acionistas também pressionaram por um aporte da Petrobras, segundo uma apuração minha, A Petrobras detém cerca de 47% das ações com direito a voto da Braskem e, segundo fontes ouvidas por mim, a Petrobras existia esse aporte exatamente porque um aumento de participação na Braskem poderia obrigar a Petrobras a consolidar a dívida da Braskem no próprio balanço da Petrobras. Na prática, uma operação que poderia transferir para o balanço da Petrobras uma dívida de cerca de 10 bilhões de dólares. Portanto, agora, a Braskem deve usar esses próximos 90 dias para concluir suas negociações no âmbito da recuperação extrajudicial da Braskem. Inclusive, a gente tem informação de que a Braskem já avaliava um potencial pedido, conforme um comunicado ao mercado. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a nossa repórter Elis Barreto, falando com a gente ao vivo de Brasília. Elis, seja muito bem-vinda e bom dia. Bom dia para você, Vitor, e para todos que nos acompanham. Exato, esse pedido, então, que foi feito hoje pela Braskem tem uma diferença principal ali entre a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial, porque a recuperação extrajudicial busca justamente que a Braskem consiga negociar com esses credores essa dívida para depois levar esse acordo para a homologação da Justiça, o que é diferente da recuperação judicial, onde a Justiça participa de todo esse processo de recuperação. Com
Nesse pedido, então, a Braskem conseguiu uma proteção de 90 dias contra cobranças e execuções de credores financeiros, esse período que deve ser utilizado justamente para a companhia tentar negociar com os seus credores. Esse movimento já vinha sendo preparado há alguns meses. Em junho, a Braskem conseguiu na Justiça uma proteção temporária por 60 dias contra a cobrança de dívidas financeiras, e esse prazo termina justamente agora, 24 de agosto. Vitor, a empresa então vinha negociando justamente com bancos, com detentores de títulos, para encontrar uma solução para esse endividamento que passa ali da casa dos 10 bilhões de dólares, chegando a pouco mais de 50 bilhões de reais. Essa situação financeira então da Braskem continua delicada. Essa dívida líquida ajustada da Braskem terminou o segundo trimestre desse ano em quase 9 bilhões e meio de dólares, e na semana passada a agência Fitch chegou a classificar a empresa como estando em inadimplência restrita depois que a Braskem deixou de fazer o pagamento de alguns juros no prazo. Bom, a situação financeira também foi pressionada por um fator conjuntural e estrutural do setor petroquímico que se acumularam nos últimos anos. O setor petroquímico enfrenta um excesso de oferta global e as margens estão menores com uma demanda fraca. E na Braskem, o custo desses produtos vendidos chegou a consumir cerca de 96% da receita líquida da companhia, Vitor. Em Alagoas também teve uma outra crise enfrentada pela companhia, que foi o afundamento do solo associado à exploração de salgema. Isso gerou um passivo bilionário também para a companhia, e cerca de 60 mil pessoas foram afetadas por esse caso lá em Alagoas, e a Justiça chegou a aceitar a denúncia do Ministério Público também contra a Braskem, nesse caso de Alagoas. E tudo isso também ocorre em um outro contexto de mudança de gestão da companhia. A gente lembra que a IG4 Capital assumiu nesse ano a participação majoritária da Braskem, que antes era da Novonor, a antiga Odebrecht, e aí passou a deter 50,1% das ações da Braskem com direito a voto. Bom, daqui para frente agora a gente vai seguir acompanhando esse prazo de 90 dias que a companhia tem para tentar negociar com os credores. Lembrando que, caso essa negociação não seja possível, a recuperação judicial pode ser um caminho então para a situação financeira da Braskem. Vitor. Obrigado pelas suas informações, Elis Barreto falando ao vivo de Brasília. Evidentemente, a gente aqui na CNN tenta a confirmação oficial por parte da IG4 Capital, né, como trazia Elis Barreto para a gente, a controladora da Braskem, também junto à Justiça de São Paulo. A gente já procurou e aguarda a manifestação, espaço aberto aqui também para a empresa e, evidentemente, também para a Justiça confirmar essa informação que a gente traz para você, né, duas fontes, informações a par desse assunto, confirmam a CNN, portanto, o ingresso da Braskem no seu processo de recuperação extrajudicial depois dessa série de empecilhos em torno das negociações com seus principais credores, notadamente os bancos, em torno exatamente desse momento, né, que a gente tem acompanhado em relação às contas da Braskem. A gente já tinha acompanhado, inclusive na semana passada, né, a joint venture a Braskem Idesa, que tem uma operação no México, protocolando um pedido de recuperação judicial no âmbito do Chapter 11, isso junto à Justiça dos Estados Unidos para reestruturar as suas contas. Evidentemente, a gente vai continuar debruçado sobre esse assunto e vai trazer mais detalhes sobre essa recuperação extrajudicial da Braskem ao longo da nossa programação aqui no CNN Money.